Jovem TV, feita para você. O Laboratório Lagoa Lab fica localizado no centro de Araruama, no edifício Delfim Carvalho, sala 226. Realizamos diversos exames laboratoriais, sexagem fetal, exames alérgicos, hemograma completo, check-up em geral, genéticos, toxicológico para habilitados, concursados e para trabalho. E realizamos também análise de exame preventivo e biópsia. Oferecemos o melhor atendimento e preço acessível. Realizamos coleta domiciliar com a melhor taxa da região para você realizar seus exames no conforto da sua casa. Realize já o seu exame conosco. 99878-2022. Começa agora Saúde Cast. Oferecimento Ciência Magistral, Lagoa Lab, Karen Dias, Endocrinologia e Metabologia. Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Então, hoje eu tô toda de rosa aqui, em homenagem ao Outubro Rosa, né? E também, graças ao Outubro Rosa, a gente veio trazer aqui o nosso mastologista, é um mastologista que ele tem uma grande referência na região, Dr. Leonardo Ferreira. Muito obrigada, Leonardo, por ter aceito o meu convite. Poxa, eu que agradeço o convite para a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho. Exatamente, e a gente desfazer certos mitos até a respeito do câncer de mama, sobre a terapia de reposição hormonal em mulheres, e também de que o câncer de mama é só exclusivamente feminino, porque isso aí as pessoas cansam de achar que homem não tem câncer de mama, e a gente também precisa esclarecer um pouco isso e os motivos até que levam muitos homens a ter o câncer de mama também. Então, vamos lá. Leonardo, o pai dele já é ginecologista, né? Isso. Já também em Saquarema. E o Leonardo entrou nessa vida também da ginecologia e se especializou na mastologia. E, assim como eu, a gente fala muito, o Leonardo fala muito sobre reposição hormonal. E a gente vai explicar para vocês por que alguns pacientes a gente realmente não tem indicação de fazer e algumas pacientes a gente precisa fazer reposição hormonal, e a gente precisa acabar com esse mito de que a reposição hormonal ela pode causar o câncer. Vamos lá. Temos até a página 2 para a gente explicar isso daí. Vamos lá, Léo, me explica uma coisa. Com esse Outubro Rosa, a gente aumenta o número de mamografias, existe um mutirão para fazer a mamografia? Existe. Infelizmente, ainda a gente precisa de campanhas desse nível para poder conscientizar as pacientes, pelo menos lembrar delas. Que precisa realizar a mamografia. Exatamente. O câncer de mama acontece, infelizmente, o ano todo, mas a grande maioria dos pacientes ainda acabam negligenciando por falta de tempo, por falta de sentir sintoma, ou às vezes nem lembra a importância do câncer de mama na nossa sociedade. E assim, a gente tem visto que as mulheres cada vez mais jovens estão tendo câncer de mama, ou as mulheres estão começando a investigar mais jovens? Os dois. Isso aí, sem sombra de dúvida. A gente, quando pensa em fatores de risco, a gente vai pensar sempre que ser mulher, né? É um fator de risco. Então, apesar de 99% dos casos de câncer de mama serem mulheres, o 1% de homem, nossa atual conjuntura de expectativa de casos, é muito grande esse percentual. A gente vai falar um pouquinho do câncer de mama em homem. Isso. E o que a gente vê hoje é uma mulher exposta cada vez mais a fator de risco. Então, ela está trabalhando muito, está muito estressada, ganhou o mercado de trabalho, mas às custas disso usa a hormonioterapia, principalmente anticoncepcional, de qualquer jeito, cada vez mais nova.
O sedentarismo é um fator de risco muito grande. A obesidade, hoje, é tido como o maior fator de risco para o câncer de mama, dada a função hormonal do tecido gorduroso. Hoje a gente já entende a gordura como um órgão produtor. Extremamente inflamatório, né? Exatamente. Então, o tabagismo, o próprio alcoolismo, cada vez mais comum a gente vê a mulher hoje usando o álcool com uma frequência grande. Então, a gente está exposto cada vez mais cedo aos fatores de risco. E aquela comida ultraprocessada que ela... É o prático, né? É o prático. A mulher, quando entrou no mercado de trabalho, ela começou a trazer com ela uma gama de malefícios que era mais comum dos homens, que era comer fora, comer rápido, fast food, ultraprocessado, o que é simples, o que põe rapidinho no forno para esquentar. E só que a mama da mulher é muito mais celularizada. Exato, celularizada, e a gente consegue... Entendeu? Então, são os pontos ruins da evolução. E a gente está cada vez mais longe de como o Criador pensou, do que ele pensou pra gente. Exatamente, né? Aquela coisa da comida de verdade, daquela coisa de, né, você ter o tempo para isso, de você ter o tempo para aquilo, porque a gente romantiza o trabalho. Nossa, aquela pessoa trabalha pra caramba, é trabalhadora, mas só que, vamos lá. Exatamente. Isso aí talvez não seja o ideal para a saúde. A gente precisa, às vezes, ter um tempo pra gente e, peraí, vamos voltar um pouquinho, vamos cuidar da saúde, porque tem alguma coisa errada, né? E principalmente a mulher, porque quando a mulher, ela se doa para fazer aquilo ali, ela vai loucamente, ela vai, sim, né, não stop. Então, isso é muito complicado para a mulher. Então, acho que o Outubro Rosa realmente ainda é importante para a gente lembrar disso aí. E, peraí, você está precisando de um tempo de qualidade para você, de você cuidar da sua saúde. A pandemia do Covid, ela trouxe uma coisa pra gente que é positiva, que foi o olhar com carinho para a saúde mental, que estava muito negligenciada. Então, com todo mundo preso em casa, com todo mundo com medo de pegar a doença, medo de perder familiar, medo de perder a própria vida, trouxe a questão da saúde mental. Eu acho que isso foi um legado único, talvez positivo, na minha concepção. Da pandemia. Até porque depois muita gente realmente saiu. Depois o Covid mesmo trouxe muitas doenças, né? A pessoa esquecendo de tudo, a pessoa, né, com algumas sequelas aí pela saúde mental, com pânico, etc. e tal. E a própria doença já pegou. Tem uma paciente que ela teve amnésia, entendeu? Ela tem até agora, ainda está com a amnésia retrógrada. E é uma coisa difícil, mas é uma coisa que acontece, né? Que a gente pega, então é complicado. E outra coisa que eu queria te perguntar em relação a esses exames. Qual é a idade ideal para começar o rastreio? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela Federação de Ginecologia e Obstetrícia e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, é com 40 anos. Então, existem alguns vieses, né, de indicação do SUS, que fala para fazer a partir de 59, mas a medicina mesmo fala a partir dos 40. Com mãe ou irmã com câncer de mama, a gente investiga a primeira mamografia com 35 anos de idade. Menos que isso, tem que ser um caso extremamente fora da curva. Nem a eu sei que a ultrassonografia ela é examinador dependente, né? Então, assim, o medo da gente na ultrassonografia é porque depende de quem está fazendo a ultrassonografia, né? Então, por isso que a gente, às vezes, tem que ser criterioso com quem a gente pede, aonde a gente pede para fazer. Mas, uma boa ultrassonografia numa mulher jovem, porque a gente sabe que a mama densa, ela, às vezes, é melhor vista pela ultrassonografia, porque você não consegue ver alguma coisa na mamografia. Uma boa ultrassonografia consegue identificar o câncer de mama? Consegue. Nas minhas pacientes, todas as pacientes na primeira consulta comigo, eu peço a ultrassom de mama e outra vaginal. Principalmente aquelas que deverão ser submetidas a alguma terapia, ou com contraceptivo, ou com reposição, dependendo do que for necessário para ela. A primeira consulta sempre tem ultrassonografia de mamas. E assim, as meninas estão ficando cada vez mais jovens tomando anticoncepcional. E aquela história de que, é para acne, né? Que existe também. Sim. Que é para ovário policístico, que a gente até estava conversando antes a respeito de que as pessoas precisam parar de acreditar que a síndrome do ovário policístico ela é curada com o anticoncepcional, porque ela não é. Não é. Ela é uma síndrome, você depois não vai ver os cistos, né?
mas ela vai continuar com a síndrome metabólica, com a resistência insulínica, ela vai continuar toda descompensada se não for tratada da maneira adequada, né? Então, isso tudo tem que ser orientado. Então, assim, esse uso do anticoncepcional indiscriminado. Exatamente, indiscriminado. Isso, então, tem ajudado bastante as mulheres. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E o que eu vejo muito as pacientes agora estão sendo proativas em não querer o hormônio. O hormônio, Eu tenho muita paciente que me procura para sair do anticoncepcional para tratar as questões de virilização, que é a predominância na mulher de hormônios teoricamente ditos masculinos. Exatamente. Mas que tem no organismo feminino em proporções menores. Então, queda de cabelo, acne, odor axilar, aumento de pelos pelo corpo, podem ser tratados de maneira clínica muito melhor do que... Exatamente, muito melhor de conduzir do que necessariamente com hormônio contraceptivo. Eu geralmente também faço esse tipo de... aquela história. O contraceptivo é a última opção que da gente no tipo... A gente vai fazer o tratamento, não indica de engravidar. Olha só, se você puder usar camisinha, né? Esse tipo de coisa, melhor. Mas se ela for fazer o anticoncepcional... Mas é a última opção. É o que eu falo. Eu falei, não é a minha primeira linha de tratamento de maneira nenhuma. Não, jamais. E outra coisa, existe aquela história, aquela crença de que a mulher não faz... não vou fazer terapia de reposição hormonal, meu médico não passou, meu ginecologista, porque disse que dá câncer de mama. Vamos lá. Vamos lá. Conta pra mim. Até a década de 70 era feito. Depois começou um estudo muito grande e muito mal conduzido chamado WHI, que foi feito uma reposição hormonal com uma droga similar à progesterona, tá? Com uma dose muito alta e sem critério de avaliar paciente. Então, pacientes com várias idades, várias composições corporais diferentes, vários fatores de risco diferentes, mas eles não tiveram estratificação nenhuma. E como todo estudo mal conduzido, teve um desfecho desagradável. Só que esse estudo acabou virando lei. E a gente não parou para analisar com carinho, estudar com ele e ver que não foi bem conduzido o estudo. Não, exato, não tinha um corte de, vamos lá, tem mutação genética, não tem mutação genética, tem história familiar, não tem história familiar, tem trombofilia, não tem, entendeu? Perfeito. Hipertensas, tabagistas, sedentárias, foram todas colocadas no mesmo balaio. Isso aí. Então, não é bem assim que funciona nenhum tipo de tratamento e não é assim que funciona nenhum tipo de estudo. Qual é aquela história? Qual é a maior contraindicação para fazer terapia de reposição hormonal, né, em relação ao câncer de mama? História prévia de câncer de mama. Paciente que já teve câncer de mama não pode fazer reposição hormonal. Câncer de endométrio também. Isso aí é clássico, não tem muito o que inventar. Paciente com história de trombose, doenças cardiovasculares, infarto, derrame, são contraindicações primárias mesmo para reposição de hormônio. No meu consultório, eu coloco o tabagismo e o sedentarismo também como contraindicações, porque eles acabam expondo a paciente a riscos pelo comportamento. Então, esses riscos, a gente fala risco mesmo de derivar o hormônio para derivados de hormônio mais agressivos para o corpo. No homem, o DHT, e nas mulheres, a estrona. Isso aumenta muito o risco de câncer de mama e câncer de endométrio. E nos pacientes, assim, em relação à trombofilia, né, que eu estou falando. Eu sei que a gente tem um histórico familiar e tudo, mas algumas vezes, sem passar pela primeira via hepática, né, que sem oral, existe uma segurança ou não? Não, segurança comprovada não. Aí é muito do tato com o paciente, de como que ele se comporta. Às vezes uma paciente que não é sedentária, ela é ativa, ela não está inflamada, ela tem uma alimentação correta, ela tem uma disciplina de vida. Essa paciente a gente pode tentar. Junto com essa parceria, junto com ela, dividindo a responsabilidade. E com o hematologista? Principalmente tem tromofilias que elas não são contraindicações primárias. Dependendo também, uma outra doença é o câncer de intestino. Alguns cânceres de intestino, eles são irmãos gêmeos.
do câncer de mama. Eles têm a mesma origem genética do cromossomo. Então, também a gente tem que... Tem que olhar com cuidado essa história de câncer de intestino. Aí a pessoa pergunta, eu tive uma prima por parte de pai que teve câncer de mama, mas assim, não tive nenhuma história assim próxima, mãe, irmã, nada disso. Olha, meu médico não quis fazer por causa disso. Isso é uma contraindicação? Primária, ou a gente não, né? Não. A gente pesquisa geralmente o BRCA2, alguma coisa assim para poder fazer, ou não precisa nem precisa fazer essa... Se a história familiar for muito importante, tipo mãe ou irmã. Então, realmente, a pesquisa é só mesmo para... Só. Até porque ela não é fidedigna. E você plantar essa semente já na pessoa dela, exatamente. Eu acho mais deletério do que produtivo. Eu estou falando mais para a gente explicar mesmo para as pessoas e elas entenderem que realmente a gente tem que tomar cuidado com a informação que a gente passa. Porque a reposição hormonal na mulher, ela é importante. A gente está repondo porque está faltando. Exatamente. Deixar bem claro que reposição de hormônio é diferente de anabolização. De anabolização. De anabolismo de uma paciente. A gente não está fazendo dose suprafisiológica para compensar nada. Nada. A gente não está falando de reposição de testosterona para a mulher ganhar músculo, para aumentar a libido. A gente está falando de reposição de hormônio para devolver para níveis fisiológicos compatíveis com a necessidade dela. A gente está repondo aquilo que falta na mulher. Na mulher. Uma paciente de 45 anos em menopausa, ela tem uma demanda hormonal completamente diferente de uma paciente de 90 anos em menopausa. Então, a gente quer devolver naquele momento que ela precisa. Exatamente. Se com 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela precisar de uma demanda menor, a gente diminui. A gente não está falando em dose suprafisiológica. Exatamente. É uma coisa que as pessoas confundem e voltam para o mesmo balaio. Da reposição. É isso, que a gente sempre tem que ver que a gente precisa deixar a paciente se sentir bem. Isso. A gente vê homens tomando doses absurdas, cavalares de testosterona e fala pra gente que está fazendo reposição de testosterona. Reposição, exatamente, não. A frequência de aplicação e a dose da reposição é uma. Da dose para anabolismo é outra completamente diferente. Aí cabe a responsabilidade do médico falar o que é reposição e o que já passou muita reposição e tem fins anabólicos. Fazer uma dose suprafisiológica, o paciente não tem necessidade. E aí depois, quando o paciente para, você faz um bloqueio do eixo dele, você tem que depois corrigir isso, porque, entendeu? Se tiver uma indicação de parar, ele depois a testosterona, o eixo está bloqueado. Então a gente vai ter que, né? Ele está com mais hormônio feminino do que masculino quando a gente para, né? Você vai ver o estradiol dele está mais alto do que a testosterona. Proporcionalmente está horroroso. Exato. O que a gente vê que vai sair disso, vai entrar em uma outra necessidade de outros hormônios para tentar recuperar o que estava errado e vai fazendo uma bola de neve contra a saúde. Então a gente fere o princípio da não maleficência, que é um dos juramentos da medicina. Exatamente. É não fazer mal ao paciente. Não fazer mal. E fazer bem da forma melhor possível para o paciente, sem também não ficar na crendice. Usar a ciência, usar a fisiologia. Exato. Que é a mãe de todo bom funcionamento. E qual é a indicação da gente fazer a terapia de reposição hormonal na mulher? O que a gente pode estar evitando aí? Quais são os benefícios que a gente tem nessa terapia de reposição hormonal? Então, deixar bem claro que para paciente, quem está ouvindo a gente, menopausa não é doença. Então, ela não precisa ser tratada. A reposição de hormônio a gente usa para aquela paciente que entrou em menopausa, mas ainda tem muito a produzir. Então, calor, aqueles fogachos que são horrorosos, insônia, diminuição da libido, perda de massa muscular, performance mental, às vezes aquela paciente no auge da vida profissional dela com 45 anos, 46, independência financeira, ela quer ter energia, ela quer ter disposição, ela quer treinar bem. Então, para essa paciente, existe uma indicação muito legal da reposição de hormônio. E aquela história da gente estar evitando, né, a doença cardiovascular, perda de massa óssea, tudo isso ao longo, né, da história dela mais para frente, porque depois vai ser cobrado isso, a falta de reposição hormonal, se a paciente não tinha nenhuma contraindicação, não fez reposição hormonal, ela fica mais suscetível, né, a doenças cardiovasculares. A gente tem 2 problemaços quando não repõe por algum motivo. O primeiro é a diminuição da densidade mineral óssea, que é a osteopenia e a osteoporose. Alguns países mais desenvolvidos, eles têm mais medo
da osteoporose do que da própria câncer de mama na reposição de hormônio. O paciente com osteoporose corre risco de fraturas. Uma fratura vai gerar uma cirurgia vai gerar uma demanda de internação, de deixar a paciente acamada, que aumenta o risco de pneumonia, de trombose, e acaba gerando um custo para o serviço de saúde muito alto, muito maior, e um risco de vida também. Outra questão é o fator de proteção cardiovascular dos hormônios femininos. Tanto o estrogênio quanto a progesterona, mais até o estradiol, os estrogênios, eles têm um fator de proteção cardiovascular. E isso tem que ser levado em consideração com respeito à individualidade da paciente, mas não pode ser negligenciado, não. E aquela história, a mulher, por exemplo, tem uma mulher que ela foi esterectomizada por mioma, né, por qualquer coisa desse tipo. Ela fez uma esterectomia total e não realizou a reposição hormonal. Tirou os ovários e o útero. E não realizou reposição hormonal, terapia de reposição hormonal aos 30 anos. Essa é uma paciente que ela, mais do que merece, ela precisa da reposição. Então, dependendo do caso também, da individualização, que eu gosto muito dessa palavra, no consultório, às vezes até passa um pouco da janela de oportunidade. Janela de oportunidade são o período até 10 anos, desde a última menstruação, que é onde a gente ainda pode usar o hormônio. Passado isso, já começa a ficar mais arriscado do que benéfico. Mas eu não gosto de protocolos. Eu acho que protocolo é quando você não sabe o que está fazendo. Aí você segue o que alguém falou. Quando você está seguro, a paciente está confiando no seu trabalho, você consegue individualizar cada caso. Cada caso de paciente. Eu acho que é muito mais legal ter essa confiança e o paciente entender que é uma parceria. Ele precisa de uma contrapartida, que não é só pagar a consulta. Exato. Ele tem que sair bem. A gente está querendo o bem-estar mesmo do paciente, não... Sim. Entendeu? Não prejudicá-lo em nada. E a gente vê realmente a mulher, quando ela é muito jovem, ela não faz essa reposição, que ela, né, ainda tá em tempo de fazer, depois que passa disso, ela faz a osteopenia, ela faz uma osteoporose, ela muito jovem, ela faz uma osteoporose mesmo, tem maior tendência à doença cardiovascular, faz um AVC às vezes jovem. Depressão, não sei se você já reparou isso. Muita, eu peguei muita depressão já em pacientes que não fez reposição. Que não fez a reposição, então, muito pela questão da saúde intestinal, que já muda um pouquinho, qualidade de sono também, cobrança às vezes do parceiro quanto a libido, ressecamento vaginal, então se torna uma coisa muito grande para a paciente. E a gente vê a saúde mental deteriorando um pouquinho. Exatamente, isso acontece muito. Então, assim, as contraindicações para fazer a terapia de reposição hormonal são algumas, mas a gente tem que ver que não é porque você vai fazer terapia de reposição hormonal que você vai ter câncer se você não tem história familiar de mãe, irmã, nada disso, ou trombofilia, ou qualquer fator de risco, tá? Então, vamos parar de generalizar, gente, que a terapia de reposição hormonal, ela vai te trazer algum malefício. Se você não tem contraindicação, se você não tem um fator de risco, não tem por que você não fazer. Muito pelo contrário, vai te fazer bem. Exceto quando a gente está falando de anabolização, como acontecem com os homens, né? Exatamente. Para o homem é um pouco mais simples fazer reposição, porque a gente pensa principalmente na testosterona e o resto a gente controla. Então, existem algumas testosteronas que são de fins de reposição, que é um desilato, que a gente faz a cada 90 dias, 45 dias, às vezes, no começo. Dependendo do paciente. Do paciente. Então, são doses realmente de reposição de testosterona. Não precisa fazer 2 ampolas por semana e falar que o paciente quer reposição. Essa a gente vê com uma certa frequência. E se pacientes que não tem nem tanto perfil de anabolismo, já você olha o paciente, já vê que tem uma resistência insulínica, aquela barriguinha proeminente, você encontra bebendo cerveja terça-feira num barzinho, que não eram para fazer esse perfil. Tipo de, Mas melhora libido, melhora ereção, melhora disposição, bem-estar. E você acaba expondo esse paciente lá na frente ao aumento do hematócrito, que é a concentração de células do sangue por ml. Exato. Aumenta risco cardiovascular, atrofia de testículo e esse... Fora o câncer de próstata, etc. Exatamente. Quando faz o pico e vale, se ele vai fazer, por exemplo, um desilato, ele está fazendo uma liberação linear do hormônio.
muito mais fisiológico. Muito mais fisiológico. Então, o risco de câncer de próstata é muito menor do que se ele faz as medicações que têm picos e vales, como né, os que a gente sabe. Aquele perfil de montanha-russa hormonal, Exatamente. Né? E lembrando que testosterona injetável para mulher não tem indicação literária nenhuma. E eu não consegui até hoje achar algum artigo, alguma coisa que me comprovasse que uma dose tão alta vai trazer benefício. Até porque ela vai ser convertida via aromatização em estradiol. Estradiol. E aí... E pior se for estrona, que é um hormônio em relação diretamente ao câncer de mama. Então, não vejo indicação e não vejo hoje algum trabalho que esteja me convencendo. É aquela história, muito pelo contrário, você vai ver aquela mulher, ela vai estar mais androgenizada. A maioria nem sabe que tem síndrome do ovário policístico, por exemplo, que já é androgenizada. Sim. Então, aquilo ali piora ainda mais o quadro dela, né? Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. É academia para treinar, gente. Não é para você ficar fazendo bomba, não, tá? Não é para ficar fazendo hormônio, não. Deixa com a gente aqui, que a gente sabe prescrever essa parte. Então, assim, e os homens, né? Eu estava até assistindo uma live do Leonardo outro dia, que ele estava falando da predominância de 1% mais ou menos de câncer de mama em homens, né? Isso. E que a anabolização, o uso de anabolizantes é um grande fator? É um grande fator de risco para o câncer de mama, sim. Por causa da aromatização? Também. É um fator de risco. O homem, a gente tem como fator de risco a hormonioterapia mal feita, o anabolizante. De qualquer jeito? De qualquer jeito. A resistência insulínica também, aquele crescimento de mama, muito confundido às vezes com a ginecomastia, onde o homem deixa de procurar ajuda. Padrão inflamatório, o consumo de álcool, muito comum. Droga para homem é muito mais comum. Exposição, radiação, pesticida. Homem não faz uso de EPI. Não tem essa... tá aqui, tá tranquilo, não sei o que, exato. Tem isso também, o ego também não ajuda, né? Não. Então, tem muita coisa que o homem acaba se expondo mais, gases tóxicos, tudo, do que a mulher. Porque a mulher é muito mais cuidadosa nessa parte do que a gente, homem. Então, esses fatores de risco... Então, gente, vamos parar para pensar que você que gosta de fazer uma bombinha lá, você pode ter o risco de câncer de mama. Pode Pensa com carinho se você merece fazer o uso. Você treina todo dia, você alimenta bem todo dia, você dorme bem. Como é que está a sua saúde mental? Se você tiver níveis bons de testosterona, se você não tiver uma queda absurda da testosterona, libido bom, tudo isso, para quê? Para quê? Eu posso falar tranquilamente que eu não faço para mim. Por quê? Sou estressado, trabalho pra caramba, tem dia que dá pra almoçar, tem dia que não dá pra almoçar, mas também não como porcaria, mas tem dia que eu consigo treinar muito bem, tem dia que eu consigo treinar mais ou menos. Pra que eu vou me submeter a uma coisa que pode ser mais deletério pra você do que outra... Entendeu? Do que não fazê-lo. Exatamente. Eu tenho que tomar muito cuidado com certos tipos de coisa, porque eu também sou uma pessoa que eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho todo dia da semana. E eu não tenho como eu ficar saindo, botando hormônio por aí, tomando hormônio direto por aí. Se eu tenho um fator de risco, afinal de contas, eu cuido de todo mundo, mas a minha saúde fica um pouquinho para trás. Entendeu? E é aquela história, gente. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente faz. E se fulano do seu lado, o coleguinha do lado falou que tomou e que fez. E aí? Só por causa disso você vai fazer? Derrota ninguém conta. Exatamente. Entendeu? Então tem que ser, realmente tudo tem que ser muito bem cuidado. E outra coisa, essa terapia de reposição hormonal transdérmica, ela é mais segura do que a oral? Ou não? Sim. Tanto a testosterona quanto o estradiol, eles não são bem tolerados do ponto de vista hepático, do uso de forma oral. Eu não gosto de usar sublingual. Não acho prático, não acho simples. O biofilme também, o preço também nem conta. Exatamente. Então, filme, né? Para a mulher, eu faço em gel de absorção rápida. Para homem, eu costumo orientar o uso injetável, que é um pouco mais simples.
Hoje, eu ainda gosto muito do implante subdérmico. Ainda acho muito caro pro nosso mercado, mas, assim, é a forma que eu gosto mais, acho mais prática e segura de usar. De usar, né? Inclusive, assim, eu acho que para a mulher, a gente consegue, principalmente quem tem endometriose, né? Essas mulheres que têm endometriose, Sim. é muito melhor de fazer, é muito mais seguro. Para elas, eu sempre vejo as pacientes que fazem, elas falam, nossa, para mim foi uma maravilha, eu tô... Muito mais simples. Tratamento hoje para menopausa que eu mais gosto é a gestrinona, é o que tem de mais novo, com melhor resultado. Porque ajuda até, aumenta a testosterona também, né? Diminui esse HBG, então, em alguns tecidos, antiestrogênico em outros. Então, tem que ser avaliado com carinho o uso. Mas eu gosto muito da gestrinona. Fiz na minha esposa, tá? Então, a gente fez há 4 anos nela, meu filhinho está com 3 anos, então a gente teve um resultado positivo com o uso da gestrinona, lógico, escolhendo o paciente com certeza, que não tinha nem contraindicação, porque a gente... Exato. A gestrinona, a paciente tem que perder peso, não tem que ter, né, não pode ser inflamada, e tudo isso, porque isso pode trazer malefícios como qualquer reposição hormonal. Como qualquer hormônio, principalmente um hormônio sintético. Exatamente. Então tem que saber que gestrinona é hormônio sintético. O uso dela mais difundido ou é em implante subdérmico, subcutâneo, né, que o pessoal chama, ou em uso vaginal. O uso vaginal é em dias alternados, um óvulo, no começo o paciente acaba levando legal, mas depois acaba perdendo a paciência. Então, como é um tratamento que a gente precisa de um longo prazo maior, um longo prazo de exposição, o implante é bem legal de trabalhar. Mas realmente, o único problema que a gente tem em relação a isso é o valor mesmo, né? Lógico que é dose dependente, colaterais, né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer direitinho. Isso aí não é qualquer coisa, para qualquer um que vai passar a mesma dose para todo mundo, nada disso. Não, pelo contrário. Doses para controle de adenomiose, de sangramento vaginal, cólica, endometriose, é uma coisa. Dose para anabolismo, para competição que não tem doping, é outra. E lógico que os colaterais são compatíveis com cada aquilo dose. Que você está tomando, exatamente, com a dose que você toma. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem mulher que perde cabelo também, né, gente? A gente tem que ver, porque afinal de contas, você faz, a gente tem que cuidar disso daí, porque... E tem líquido, dá acne. Exatamente. Eu tenho paciente chegando no meu consultório, eu quero fazer um implante, a senhora coloca, eu falei assim, coloco, mas eu não coloco em você. Ou então chegar, eu quero fazer para emagrecer. Gente, não é para emagrecer. Muito pelo contrário, você tem que emagrecer, né? Diminuir qualquer atividade inflamatória que você tenha, porque a obesidade é uma atividade inflamatória, né? Sim. E a gente tem que diminuir isso aí para você poder fazer. Perfeito. Às vezes pode usar a gestrinona, o chip, como a cereja do bolo da paciente que perdeu peso. Aí começou a menstruar, que ela estava tão androgenizada que ela não estava menstruando. Exatamente, não estava ciclando nada. Não estava ciclando. Aí ela começou a menstruar, tá com cólica, tá com muito sangramento, perdeu peso, vai entrar em anemia, tá perdendo ferro, né, pelo sangramento. Aí a gente faz a gestrinona para controle e para otimizar o quadro dela todo, para poder tirar e ela ter menos sintoma menstrual. E quando isso é uma indicação legal. Isso aí né? Isso realmente é muito bom. Paciente na menopausa, a gente faz a gestrinona, né? Também a gente faz a reposição do estradiol também subcutâneo. Existe a opção de fazer, ou você prefere fazer o implante com progestágeno e o restante você fazer transdérmico? Pode fazer o estradiol subcutâneo, só tem que ver com essa indicação com muito cuidado, porque a gestrinona ela é antiestrogênico. Aí você vai dar o antiestrogênico e vai dar um estradiol junto. Então, às vezes, acaba saindo mais caro, um anulando o outro, e a paciente vai arcar com isso. Então, a gente pode ver assim. E o valor não é... O valor não é tão acessível, infelizmente ainda. É uma via de administração bem legal, bem confortável para a paciente, bem segura para a gente que está fazendo. Mas é só ver se vale a pena usar um estrogênio e um antiestrogênio. Que é para o paciente não ter tanto prejuízo assim, né? Será que às vezes não vale a pena fazer só uma outra reposição até de testosterona ao invés da gestrinona em dose bem baixinha para paciente? Eu não me oponho a repor testosterona em mulher. Eu também não. Tá? Não é um hormônio masculino, é um hormônio predominante em homem,
bem como o homem também tem estradiol, que é o hormônio predominante na mulher. E a gente produz testosterona, a gente faz. Então, assim, a gente só... Agora, reposição é isso. Reposição é ver o que o paciente precisa. Não é anabolização, é ver o que o paciente precisa. Você vê que o paciente com a testosterona baixa, a paciente com a testosterona baixa, ela não tem ânimo para nada. Exatamente. Né? Exatamente ela isso. Ela não tem ânimo para levantar da cama, ela entra em uma depressão. Porque a testosterona é o hormônio da felicidade. Né? Só perguntar a mulher que faz reposição de teste. Exato. Como que ela fica. Ela é o hormônio da felicidade. Então, assim, a mulher, aquele hormônio do sim, aquela que a pessoa está sempre bem, porque ela está com a testosterona nos níveis fisiológicos. Não quer dizer que ela está com a testosterona acima. Ela só não está com a testosterona em níveis que são abaixo do esperado, né? E, do ponto de vista comportamental, a paciente que está com a testosterona acima, ela está bem. Fica tão bem que ela não quer parar. Ela quer fazer dose cada vez mais alta. Esse é o problema. Ela sente a Mulher Maravilha, ela briga no trânsito, ela está com a libido alta, ela está produzindo, ela está performando. Só que ela acaba esquecendo que tem colateral. E às vezes o colega, quando está um pouco mais empolgado também com a paciente, mantém. E aí, vamos lá, vamos indo então, só suportando, estamos isso, estamos aquilo. E acaba a conta chegando depois de um certo tempo e não tem mais o que fazer. Aí já criou uma resistência, já aumentou. Demais, exatamente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Você vê, a voz muda, né? Você vê como é que... Você sabe quem faz realmente a anabolização com a voz é completamente outra, muda mesmo, a gente já sabe, não tem como dizer, não, como assim? Pra gente não. Entendeu? Vai sim. Então, assim, realmente, então a gente tem que ter mão para fazer as coisas, gente. Não é assim, porque tá gostando, tá bem, não sei o quê, porque não funciona dessa maneira. Claro que você vai fazer a reposição por um período, a gente vai acompanhar, nossa, tá normal, beleza, vamos fazer depois mais um exame, ver se mantém, se precisa fazer uma nova reposição. Vamos tentar diminuir a dose, ver como é que a paciente fica. Às vezes você começou com uma dose mais alta para tirar ela, aquele limbo hormonal, você não precisa de tanto. No retorno, você diminui um pouco a dose, vai diminuindo até ela ficar naquela mínima dose de hormônio, eficaz para ela e sem estar expondo aos colaterais do uso do hormônio. Então, a menor dose é sempre a melhor para a paciente. A menor dose que ela consiga ter os sinais. Então, tem um carinho grande assim com reposição. Mas tem que ser bem feito. Não dá para fazer aquela consultinha de 10 minutos, atender 12 pacientes no turno. É bem complicado, por isso que eu falo, é bem complicado a gente atender todo mundo nessa coisa de tabela, porque a gente tem que dar atenção. Cada paciente é um paciente, cada história é uma história, e a gente tem que colher isso aí. É nessa hora que a gente vai saber, vai fazer o diferencial na vida desse paciente. Exatamente, ver o perfil do paciente, o que ela precisa de verdade. Ela precisa muito de qualidade de sono para ter mais energia, ela precisa do hormônio para ter energia. Será que não tem um injetável, um adaptógeno que a gente não consegue fazer para ajudá-la, que não seja tanto hormônio, a gente consiga associar e diminuir essa dose? Eu já consegui fazer terapia injetável até de ganho de massa uma paciente, que ela falou, olha, eu treino direto, mas eu não ganho massa. Aí eu falei, aí a gente pediu todos os exames, ela não tinha testosterona baixa, não tinha nada. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns injetáveis que tem vitaminas, sais minerais, etc e tal, para você ganhar massa. Um pool de aminoácido para tentar suprir. Um pool de aminoácido, entendeu? Um pool coenzimático que a gente faz. Ela chegou, a gente fez, ela ela ganhou massa, perdeu gordura. Sim. E ficou bem. Ela falou, nossa, depois ela ficou um tempo, ela voltou. Eu senti falta daquilo, porque eu estava me sentindo bem. Exatamente, às vezes não é só hormônio. É isso. Neurotransmissor, dopamina, serotonina, a gente consegue mexer com isso e trazer qualidade para o paciente. Então tem coisas que a gente pode fazer que não são só uso do hormônio para melhorar a vida. Uma B12 baixa, uma vitamina D baixa. Exatamente, entendeu? Isso. É por isso que a gente precisa de ter tempo com a paciente. Exatamente. Por isso que se pede aquele monte de exames. Você fala, estou pedindo um caderno. Porque a gente tem que saber o que o paciente... Exatamente. Tem tanta coisa que pode estar atrapalhando que eu quero saber o que eu posso fazer para te ajudar. Exatamente. Então, a gente realmente a gente precisa colher a história, ver o que precisa e... associar o quadro clínico da paciente com, né? Porque o exame às vezes não vai dar a gente não vai ter uma alteração de exame no paciente, mas a clínica é soberana. A clínica é soberana. Uma equipe multidisciplinar, tem uma Nutri acompanhando com a gente, ajuda demais, a serviço de psicologia, fisioterapia. Então tem tudo que a gente pode fazer junto. Para fazer junto. Em prol do paciente. Do paciente, exatamente. A gente tem né? Lógico que a gente quer ver o paciente feliz, chegando no consultório, elogiando, traz
vinho, traz chocolate. O paciente fica tá feliz. Lógico que a gente tem que estar feliz também. Mas a gente não pode deixar isso nortear Exatamente. o que a gente faz só pelo bem-estar nosso. Exato. Tem que ser o bem-estar do paciente. Do paciente. Não existe isso. E a gente tem que tomar cuidado. E, por exemplo, a paciente chega para mim, eu não faço reposição hormonal, mas eu tomei anticoncepcional a vida inteira. Oi. Né? Então, assim, você tomou anticoncepcional sua vida inteira, adolescência, vida adulta, e agora que você precisa fazer reposição hormonal, você não vai fazer reposição hormonal porque falaram para você que você podia ter câncer? Mas ninguém fala do mal que o anticoncepcional Que o anticoncepcional faz, né? Ninguém fala do mal que a oxandrolona que o moço da academia te vendeu. Ninguém fala do McDonald's. Aquela cervejinha de quarta-feira que na quinta tem happy hour, na sexta, sextou. E sábado e domingo a gente merece. Isso, tem isso. Ué? Eu escutei isso esses dias no consultório. O paciente falou que só bebe socialmente. Sábado e domingo ela bebe, domingo até a hora do almoço só. Mas sábado e sexta é porque ela merece. Quinta tem o happy hour do escritório. E quarta tem jogo do Flamengo. Ou seja, ela só não bebe segunda e terça. Então eu falei ao contrário. Porque ela tá de ressaca segunda e terça. Falei, você só não bebe fim de semana. Na matemática, bebe 5 dias. Aí não entendi por que não perdia peso. Isso mas eu tenho paciente que fala assim, eu quero perder peso, mas não quero abrir mão da cerveja, não. Aí fica complicado. Vamos negociar isso aí. Mas se você também não vai abrir mão do álcool, a gente não vai lançar. E eu sempre falo as coisas, olha, certas coisas são para ser exceção e não regra. Entendeu? Tudo é para ser exceção. Se o diabético, um dia ele vai numa festa de aniversário, ele quer comer um bolo. Tudo bem, vamos lá. Isso aí é para ser exceção, não é para ser regra. E assim mesmo a gente tem que fazer com moderação e acompanhar essa glicemia. Mas é isso, tudo é para ser feito. A gente não pode querer botar o pé na jaca e sair fazendo tudo que... E existe o bom senso. Uma garrafa de vinho numa janta é uma coisa. Cerveja das 2 da tarde no churrasco até o final da luta da madrugada é outra. É outra. Mas é um dia só de álcool. Oi. A quantidade de álcool é diferente, né? É o bom senso. Exatamente. Que às vezes a gente tem que lembrar do paciente. Que cabe a gente cobrar isso. Exatamente. E aquela história, orientar mesmo para a gente parar para o paciente entender que faz mal para você. Não é pela gente, a gente não está pedindo pela gente. É para você. É uma coisa que você está fazendo para você. Para poder te ajudar, você tem que me ajudar. Exatamente. Eu falo, a gente não faz milagre, isso aqui não é pode pirim-pim-pim. 70% do meu paciente, a parte alimentar, os hábitos dele são o tratamento dele. 30% é o que eu faço para ele. Sim. O próprio INCA agora, se não me engano, 18 ou 19, ele assumiu a obesidade como maior fator de risco para o câncer de mama. Então, olha o peso que ele tirou da nossa responsabilidade mastologista e diluiu para nutricionista, para o endócrino e principalmente para paciente. A obesidade a gente não pode sentar com a paciente todo dia e levar para almoçar em casa, almoçar com ela, jantar com ela, tirar o que os japoneses chamam de língua solitária, né? Aquela vontadezinha de botar alguma coisa na boca para ficar mastigando. Aquela ansiedade o tempo inteiro de estar mastigando, de estar querendo comer. Isso. Eu vi, nos Estados Unidos já existia essa campanha, uma campanha contra a obesidade eu já vi algumas ginecologistas. Eu vejo muito reality show, né? Então, existe um reality show que é com mulheres que são ginecologistas e tudo. E realmente elas são de Atlanta. Uma delas teve câncer de mama, tanto que ela teve câncer, tinha saído de um, entrou em outro, e tanto que ela não pôde ter filhos, nada disso. E ela faz uma campanha contra a obesidade, porque ela treina muito, ela é uma pessoa que ela treina demais, e ela fala, gente, a obesidade é um fator de risco. E ela faz campanhas, e já se fazia campanhas, isso foi em 2015, já existia esse... Claro que nem todo mundo está interessado em te falar isso. Não. Entendeu? Afinal de contas, é muito mais fácil você vender comida. Existe um viés grande aí que o câncer é uma doença. Se tem doença, alguém vem te cura. Exato, também tem isso. É muito mais fácil você querer curar do que você querer prevenir. E muito mais dispendioso, mas todo gasto tem alguém ganhando. Exatamente. Então, quando a gente pensa em falar em prevenção, a gente vai contra alguns interesses maiores. Indústria farmacêutica, indústria dos bloqueadores hormonais, quimioterapia, anticoncepcional. Então, tem muita coisa que são interesses que não
podem ser questionados por medida meramente comercial. Exatamente. Muita coisa a indústria segura, né? Digamos assim, para te fornecer, porque não é do interesse dele. Sim, tem inúmeras coisas saudáveis que são agredidas para outras coisas muito menos saudáveis, muito mais industrializadas, processadas, seriam colocadas como saudáveis. Como o canabidiol, que eu até já falei aqui sobre o canabidiol, que ele ajuda muita gente, mas ele é vilanizado de uma maneira, entendeu? Enquanto que eu falo, você é muito mais viciado no clonazepam, Sim. A pessoa fica muito mais viciada, porque o canabidiol não vicia. Então, assim, você vai ficar mais viciado no clonazepam do que se você tomar um canabidiol, porque você não vai viciar no canabidiol. Exatamente. Quantas outras coisas, quantos biscoitinhos para diabético, para não sei o que, light, o pseudo-light. Pseudo-light, aí você vê, troca para maltodextrina. Sim, entendeu? Só troca o nome do açúcar. Só troca o nome do açúcar. Eu tive uma paciente essa semana, doutora, olha só, mas eu posso dar para ele aqueles 0 açúcar, não sei o que. Eu falei assim, tem maltodextrina? Qual é o nome que está lá? Porque não interessa, é açúcar. O 0 adição de açúcar é muito bonito, mas caldo de cana, ninguém bota açúcar. E é doce. É doce, loucamente então, doce. É 0 adição de açúcar. Mas isso não quer dizer que não tem açúcar. Foi adicionado um monte de outra coisa, pelo amor de Deus. É que nem a fruta tem frutose. Fruta tem frutose. Entendeu? Então, porque a fruta é saudável. Tá, depende da fruta, né? Porque tem frutose. Entendeu? Depende do índice de frutose. Então, assim, a gente tem que realmente orientar o paciente, e é por isso que a gente está aqui. Porque eu falo, a gente está aqui para orientar e educar. Porque a gente aprendeu muita coisa da forma errada e a gente teve que se educar. Sim. A gente teve que se atualizar, porque a gente foi vendo que não era assim. Peraí, vamos lá. Medicina não é receita de bolo. Não, tem que individualizar. Acho que a palavra da medicina hoje, que a gente perdeu, foi essa. Eu trabalho em um hospital particular, rede AAA, que o tratamento, o café da manhã para diabetes, era café com leite, biscoito creme crack e margarina. Para diabético? Para diabético. E era o que achavam que era a parada light, né? O light. Tranquilo. Assim, não. É isso que eu falo. Então, assim, realmente, é aquela história do medicina não é receita de bolo. É individual. É ajuste, é ouvir, né? Aquela história do realmente cada paciente é um paciente. A consulta ela é muito mais do que chegar aqui, falar um monte de coisa, você prescreve ali um monte de exame. É uma consultoria, você tem que orientar o paciente. A importância que tem dormir, a importância que tem beber água, a importância da saúde mental. Então tem muita coisa que é muito importante e que ajuda a gente a chegar ao nosso objetivo. Seja anabolismo, seja perda de peso, controle de endometriose, câncer de mama. E a consulta ela tem que ser um pouco mais do que aquela coisa de 5 minutos. Na ginecologia, então, que é deita aqui, abre a perna, que a gente vai colher seu material. A gente tem que ter obrigação, e acredito que, inclusive, moral, de transferir o paciente o que a gente teve a oportunidade. Exatamente. De estudar, e que cada um sabe fazer uma coisa. Hoje eu não posso construir uma casa, um pedreiro pode. Mas se ele for na minha consulta, eu tenho que passar para ele o que eu tive a oportunidade de saber. E a gente esqueceu isso um pouquinho. Exatamente, porque é muito mais fácil você chegar, você tá de saco cheio, você tá cansado, e o paciente não tem nada a ver com isso. Né? Exatamente. Isso aí você não, o paciente está ali para você ajudá-lo. E ele tem uma visão nossa de que nós somos um poder um pouco mais, temos um pouquinho mais de conhecimento que eles, e eles confiam na gente. Eles estão ali porque eles confiam na gente, estão depositando uma confiança, depositando a esperança às vezes na gente. Sim. E você não pode agir como se, sabe, como se ele fosse mais um. Ele não é mais um. Robotizando aquilo ali. E com a cabeça em outro lugar, com um protocolo pronto, imprimiu e entregou para ele. É covarde. É covarde isso. Principalmente quando, imagina, ele chegar no seu caso, paciente que já está com uma história de câncer de mama, já está avançado. Você sabe até que você talvez não possa ajudar tanto aquele paciente, mas ele tem que estar... Confortar sempre. Exato. Confortar sempre. Entendeu? Porque ele tem que saber que ele está ali sendo amparado. É sempre importante, entendeu? Porque a gente não pode ser frio nesse ponto, porque um dia a gente pode estar lá naquele lugar também. Sim, você não tem como passar impune por dar uma notícia de câncer, às vezes de infertilidade, que dói tanto a paciente,
quanto um câncer. Você não sai energeticamente Exatamente. É pesado. Passar uma notícia, uma mulher, ou então uma mulher de 30 anos, 25 anos, sei lá, tem que fazer uma esterectomia. Sim. Por uma SAF, né? Qualquer coisa desse tipo. É complicado. Como é que você vai falar para uma pessoa dessa sem você confortar essa pessoa? Só ser prático? Muito delicado. Então, é legal. Hoje a gente vê com esse monte de faculdade de medicina abrindo por aí, uma formação levemente questionável. E o que vai ser com a gente? A gente vai envelhecer, a gente vai ser paciente. A gente vai ser, o problema é, será que a gente vai ser tido como obsoleto quando a gente está querendo melhorar? Entendeu? E eu penso nisso. Porque, assim, charlatanismo tem em qualquer lugar. Tem no velho, tem no novo, tem em qualquer lugar. Não, qualquer profissão, inclusive, também. Exatamente, em qualquer profissão. Mas quando você tenta evoluir, quando você tenta melhorar, a gente deseja que o próximo que vier atrás da gente também tenha isso. Porque a gente está fazendo isso para deixar um legado. Sim. Né? Porque agora é muito fácil. Você faz qualquer curso e você acha que você sabe o que você está fazendo. Entendeu? E é muito difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E não é achismo. Eu li tal lugar. Não, gente, vai procurar direito. Não, fulano, o guru da internet, falou que tem 200 mil seguidores. Senta ali e estuda. Exatamente. A rotina minha de estudo é sagrada. Então, todo santo dia eu estudo. Mas não é para ser melhor que fulano ou para ganhar mais. Não errar. É para ter certeza que eu estou fazendo o melhor para o meu paciente. A minha paciente, ela confiou em mim. Então, eu estudo por mim, para me sentir seguro, e por ela, para não expor. E se eu tiver uma dúvida, eu falo, peraí, eu vou pesquisar sobre isso. Não é uma coisa que não é muito comum, mas eu vou ler, vou pesquisar. Peraí, o que eu posso estar fazendo para ajudar mais esse paciente? Porque esse paciente não está melhorando. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer. Ligar, entrar em contato com um colega. Olha só, você que vê o paciente tal, essa imagem aqui, você acha que pode ser? O que você acha disso aqui? Às vezes a gente discute com outro colega, a gente já está aprendendo junto. É um round, né? Que no hospital a gente faz round. Exatamente. Sempre tem um colega que é especialista na área que ele vai te passar uma informação que você não tem tanto. Exatamente. Por isso que cada um fez uma área. Escolheu a área que tinha mais afinidade, mas são intercaladas. Pois é. Hoje eu tive contato com um hematologista, que é da minha paciente. Ele me encaminhou. Não entendi muito bem o que ele queria que eu fizesse. Peguei o telefone com ele, liguei para o consultório e conversei com ele. O cara me deu uma aula de 5 minutos. Exato, é isso. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, ele é hematologista. Quando eu tenho qualquer... Olha só, tô assim, assado. Posso mandar para você o exame? Dá uma olhadinha. Gente, e isso assim, não é ter a gente saber que a gente precisa aprender e a gente admitir que a gente não sabe. Porque se a gente acha que a gente sabe e o nosso ego não nos permite estudar, pesquisar, já era. A gente é levado ao erro. Você perdeu ali. Hoje é o contrário. Sempre que algum colega me liga, eu tenho um orgulho de falar, de responder. Discutir o caso. Pô, feliz. Também não tenho vergonha de pedir. Meu pai estava no meu parto. Então, meu pai já era obstetra quando eu nasci. Então, tem coisa que eu olho no consultório e falo, meu Deus do céu, nunca vi isso. Porque ele já viu de tudo, né? Ele já viu de tudo. Eu falei, pai, pelo amor de Deus. Mas é isso. Isso vai me fazer menor? Claro que não. Não, mas minha paciente, ela não precisa nem saber. Mas ela está recebendo o melhor que eu consegui naquele momento para ela. Então, assim, isso é importante para quem está começando, gente. Não tenha um ego tão grande a ponto de te prejudicar, de não te deixar querer aprender. Porque o querer aprender é evoluir e é evitar que você erre, seja induzido ao erro, entendeu? Exatamente. Pelo seu ego, de achar, não, eu não vou perguntar porque vai ficar chato. Não vai ficar chato. Pergunta. O consultório é sagrado para mim. Trato meu consultório como uma coisa mais importante da minha vida, fora a minha casa, meu consultório. Mas é difícil. Então, todo dia é uma coisa, que pelo menos para mim, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia o que era. E é muito legal você ter uma chance de aprender com alguém que já sabe. Que alguém já faz aquilo. Então, exatamente, você está sempre aprendendo, o que eu falo. Eu quando venho, cada vez que eu estou aqui, cada vez que eu estou chamando alguém para conversar, é uma aula, entendeu? Eu estou aprendendo, é uma coisa que para mim já tá me acrescentando muito. Então, tudo que você me falou aqui já é uma aula, já é uma... Nossa, peraí, vamos parar para pensar nisso aqui, entendeu? E é importante, entendeu? E principalmente vocês que estão assistindo, vocês precisam aprender e desmistificar as coisas que 1900 e bolinha te falou. Sim. Entendeu? Procurar um profissional que
está engajado nesse meio, que gosta de estudar, que gosta de ensinar, que é proativo nessa parte, porque está sempre à frente do que está acontecendo, à frente dos outros. Exatamente. E isso é uma obrigação do paciente cobrar. E questionar sempre. Você tem o direito de questionar. Você está ali pagando sua consulta, você tem o direito de questionar. É muito gostoso quando o paciente chega mostrando o Instagram de alguém, às vezes com print. Léo, o que você acha disso aqui? Você já ouviu falar disso aqui? Quem é? Isso é gratificante. Mostra que o paciente é proativo na busca de uma melhora de qualidade de vida e te procurou pensando nisso. Então, é a coisa mais legal do consultório. Esses pacientes já sabem, já vem da integrativa, já vem de outro colega e vem te questionar, vem te mostrar alguma coisa. Isso, para mim, mostra que o meu trabalho aqui está deixando um legadinho. É isso. E é aquela história, gente. Procurem se informar, procurem se cuidar, procurem pensar no tempo de qualidade de vocês, pensem no que você pode estar fazendo de prejudicial para você e parem de acreditar nos mitos que te falaram antigamente, porque a medicina muda e muda toda hora. Muito rápido. É por minuto, tá? Então, assim, e a gente está descobrindo cada vez mais avanços na medicina, cada vez mais recursos. E eu acho importante vocês procurarem pessoas que se interessam em aprender. E o Leonardo foi, assim, muito obrigada, porque, assim, eu respeito muito o trabalho do Leonardo, já conheço há muito tempo o Leonardo lá em Araruama, porque nós dois, né, atendemos em Araruama. E eu sei do respeito que o Leonardo tem com a medicina. Eu já conheci o pai dele também. E eu queria te agradecer muito por essa aula. Espero que a gente possa depois voltar aqui e falar sobre mais coisas, entendeu? Conversar mais, falar até sobre implantes hormonais, a gente desmistificar essas coisas de chip da beleza, entendeu? Porque as pessoas precisam entender isso também. E te agradecer demais e que você deixasse o seu telefone do consultório, entendeu? E aonde você atende. Eu queria agradecer de verdade o convite. É muito gostoso participar de um bate-papo informal, mas com um tom de esclarecimento da importância de estudar. É simples, mas pra gente que faz isso com carinho, estudar é uma necessidade diária, né? Então, estou muito, muito feliz de ter participado, de ter vindo até aqui. A gente pode marcar o dia que você quiser. Vai ser um prazer vir aqui aprender um pouquinho também. A gente não tem como não sair o diferente do que eu cheguei. É muito gostoso isso. Implante, parte de performance, injetável, o que você quiser, a gente combina assim. E eu vou deixar no seu Instagram, pode ser, os contatos? Pode, com certeza. Precisando, então, procurem no meu Instagram os contatos para conversar com o Leonardo, marcar uma consulta com ele e recomendo porque ele é muito bom. Tá bom, gente? Obrigada. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.